que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E apareceu, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Baixe sua cabeça, meu irmão, ore agora a Deus, peça a Ele que possa estar lhe abençoando com esta palavra, que essa palavra encontre o seu coração com o coração pronto, aberto, e que nós possamos ser usados também pelo Senhor nesta hora, na palavra dele mesmo a cada um dos nossos corações. Ore a Deus agora e peça ao Espírito Santo de Deus que mova o teu coração na direção da vontade de Deus. Nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesta hora estar suplicando ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio, operando em nossos corações, nossas mentes. Ó Deus, conforme nós lemos nessa passagem, o Senhor veio sobre todos que estavam presentes, derramando sobre eles o Teu poder como de bolas de fogo, com chamas ardentes, e vieram sobre eles, meu Deus, de tal forma e de tal maneira, que mudou completamente a vida de cada um deles, mudou completamente o cenário da vida deles, mudou completamente a vida deles. Nós queremos nesta hora, meu Deus, que o Teu Espírito esteja sobre nós, da mesma forma. Ó Pai, nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós entendemos, até mesmo do que nós ansiamos. Nós estamos desejosos nesta hora, ó Deus Altíssimo, Senhor Jesus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, que esta seja a hora do derramar do Teu Espírito sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse foi um momento simplesmente maravilhoso, glorioso. Vocês imaginem a cena, eles estavam reunidos como nós estamos. Estavam da mesma forma como nós, esperançosos em Deus. O momento que eles viviam não era um momento fácil, era um momento estressante, às vezes até mesmo inquietante, inseguro. Jesus havia sido morto, é certo que já havia sido ressuscitado. Havia então também, ao mesmo tempo, que havia esse sentimento, um tanto quanto de insegurança, mas também de júbilo. Enfim, eles estavam como nós estamos, assim, perplexos, esperançosos, confiando que Deus há de fazer alguma coisa, até porque era a promessa de Deus. Havia acontecido essa promessa de Deus, e uma grande reforma acontece naquele momento. Uma grande situação acontece naquela hora. O texto vai nos dizendo que na sequência grandes coisas começam a acontecer no meio deles e através deles. É importante frisar isso,
grandes coisas passam a acontecer no meio deles e através deles. Quando o Espírito Santo vem, grandes coisas acontecem, nós e através de nós. O Senhor sempre é um Deus de propósitos. Deus não age na terra sem propósito. Deus tem um propósito específico para a tua vida, para a tua família, para essa igreja. E quando nós falamos de igreja, é claro que nós estamos falando de todos nós. Deus tem um propósito em nós e através de nós. Esse mês nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus com aquilo que nós colocamos lá: Espírito Santo e você. O Espírito Santo de Deus vindo sobre nós, o Espírito Santo de Deus operando em nós. Nós estamos com o coração muito aberto para isso. E quando eu estava estudando para essa noite, me deparei com os meus arquivos e pude reparar que nós só tratamos desse assunto 2 vezes aqui na igreja, em nossa história: 2008, 2011. Nós queremos realmente que esse calor, esse fogo do Espírito Santo aqueça, mude a sua alma, a sua vida, porque Deus é um Deus de reforma. Quando nós, seres humanos, começamos a nos desviar da rota, dos propósitos dele, Ele intervém. Ele vem com o seu amor, com a sua misericórdia e com o seu poder. Foi assim na reforma também, chamada Reforma Protestante. Nós comemoramos quinta-feira agora, o dia da reforma. Foi o dia em que Lutero, em 1517, um tanto quanto inconformado também com a situação da igreja, inconformado com a forma como a igreja estava atuando na sua adoração, no seu relacionamento com Deus, na forma como estava tendo uma vivência das suas maneiras de não somente adorar, a quem adorar, de que forma adorar, de que forma entender até mesmo a palavra principal a nós outros, que é a palavra da salvação. E inconformado com aquelas formas de agir, a fixa na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, ou seja, 95 questionamentos. E no boletim de hoje, você lê em casa, vai reparar, o pastor Hélio escreveu 3 fundamentos básicos dessas 95. A Bíblia como única regra de fé e prática, a salvação tão somente pela graça de Deus e o sacerdócio universal e dos crentes, individual dos crentes. Mas Lutero, colocando isso, ele coloca a abertura de discussão, e ele não tinha pretensões de dividir a igreja, sua igreja, a única igreja até então existente no mundo ocidental. E ele não tinha essa pretensão, mas por conta disso as coisas saem do controle dele próprio, e aí acaba acontecendo a chegada de uma nova ação cristã, compartilhando com a igreja até então única. E essas teses então mudaram a vida do mundo evangélico, do mundo cristão. Mas eu disse há pouco, Deus é um Deus de reforma. Quais seriam as teses que teríamos que pregar na nossa porta, na nossa igreja, para o mundo contemporâneo? Será que teriam algumas coisas que deveríamos nos questionar hoje? Será que teríamos teses a serem questionadas? Assim como Lutero colocou as 95, teríamos algumas teses a serem questionadas? Eu listei poucas aqui, poucas. Da igreja, porque ele questionou a igreja, ele questionou a igreja. Será que era cabível hoje, como tese, questionar o mercantilismo da fé? A fé como forma de render resultado para esta ou aquela denominação, não o resultado de salvação de almas. Será que era cabível? Será que hoje as igrejas chamadas cristãs, tidas como cristãs, estão falando de pecado, de que a alma tem que se converter, que tem que se colocar diante de Deus? Ou está se falando que nós
aqui vamos curar, vamos trazer resultado físico, resultado financeiro, resultado de riqueza. Será que isso está hoje permeando as igrejas de modo geral? Será que era uma tese a ser discutida? Será que outra tese a ser discutida seriam as distorções de textos bíblicos? Textos bíblicos trabalhados em cima de interesses e não em cima do propósito pelo qual ele foi escrito. Se pega textos, traz-se para adaptar-se ao interesse desta ou daquela denominação, desta ou daquele grupo, deste ou daquele pregador. Será que são teses? Como? Vamos avaliar o que está sendo pregado hoje em dia? Será que seria bom, como tese, questionar, por exemplo, templos pomposos, templos que estão sendo erguidos, templos que estão sendo colocados aí como forma suntuosíssima? Nós temos aí agora um Papa que está meio que questionando isso, e o mundo evangélico está na contramão. O mundo evangélico está na contramão. Estamos construindo um templo aí, em São Paulo, que é uma cópia fiel do templo de Salomão. O próprio Papa demitiu um bispo lá, porque construiu não era um templo, mas dentro da casa tinha uma capela, e só a mesa era alguns milhões de euros. Só a mesa, dirá a parede. O Papa demitiu. E nós, evangélicos, como é que está acontecendo? Valores estão sendo investidos, e muito valor investido para a suntuosidade. O que dizer então de ministros célebres, homens que pregam o nome dele, não a Cristo? Na placa da igreja está a fotografia dele, e não a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo. Se exalta muito o poder que ele tem, como o dom que ele é atribuído a Cristo. Cristo deu o dom a ele, pelo menos é assim que se posiciona. E o nome desse personagem está extremamente mais em reverência, muito mais em ação do que o próprio nome de Jesus. Será que isso é uma tese para se discutir? Será que seria uma tese do desfocamento da igreja com a missão que ela tem que ter? A missão da igreja qual é? Adorar a Deus, o único Senhor, e proclamar que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Nada mais, ninguém mais. Seria uma tese para ser discutida se a igreja hoje perdeu esse foco? Seria uma tese hoje da secularização da igreja? Ao invés da igreja entrar no mundo e transformar o mundo, discutirmos o quanto o mundo está entrando dentro da igreja e conformando a igreja conforme o mundo. Seria uma tese? Seria uma tese? Nós percebemos, queridos, que realmente o século XXI seria um século por demais favorável para o Espírito Santo pregar tese na porta da igreja para discussão. Não? Nós precisamos realmente parar e refletir sobre essas questões. Um dos lemas da igreja reformada, um dos lemas realmente da igreja é: uma vez igreja reformada, sempre se reformando. Uma vez igreja reformada, sempre se reformando. Precisamos, meus amados, desesperadamente de uma reforma. Uma reforma que venha pelo Espírito, não uma reforma que venha pela intenção humana. Nós precisamos de um avivamento na igreja presbiteriana Filadélfia. Não quero falar de mais ninguém, já falei o suficiente. Já falei o suficiente dos outros. Quero agora falar de maneira pontual da nossa vida, porque falar dos outros é sempre mais fácil.
Comecei falando dos outros, da igreja como um todo, sem que nós não estivéssemos sendo retirados do processo. Mas podemos e devemos, a partir de agora, perguntar-nos quais reformas a igreja presbiteriana de Filadélfia tem que evidenciar. Nós carecemos urgentemente de um avivamento. De um avivamento. E o que é avivamento, meu Deus? O que é avivamento? Avivamento é a visitação do Espírito Santo de uma forma especial. Nós não podemos correr atrás do avivamento. O avivamento tem que nos apanhar. O Espírito Santo tem que vir. A nós sim cabe o implorar, o suplicar ou buscar através das nossas orações, através do nosso coração, desejosos de termos realmente um tempo de avivamento do Espírito Santo. Vamos pregar esse mês sobre o Espírito Santo, sobre o avivamento. Queremos realmente que o Espírito Santo opere no meu coração em primeiro lugar, depois no seu também. Que nós tenhamos essa convicção que precisamos de um avivamento. Amém? Amém. Precisamos, meus irmãos, precisamos ser avivados pelo Espírito Santo. Mas o que é o avivamento? Além de ser uma visitação do Espírito Santo, por que o Espírito Santo precisa visitar a nossa casa? Por que o avivamento é algo necessário? Porque quando nós vivemos o avivamento, quando nós estivermos debaixo desse poderoso derramar do Espírito Santo, a nossa fé haverá de passar de uma fé menor para uma fé maior. O avivamento produz intensidade de fé. O avivamento produz um envolvimento de fé. Se nós desejarmos sermos pessoas com maior volume, tanto de quantidade quanto de qualidade de fé, precisamos estar prontos para o avivamento. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é que nós vamos naturalmente nos colocar com entrega a Jesus, entrega ao Espírito Santo, para que Ele promova dentro de cada um de nós o reconhecimento que somos, por demais, pecadores. O avivamento produz o processo natural de uma compulsão, de uma humilhação, de um se derramar na presença do Espírito Santo. Quando o avivamento vem do Espírito Santo, somos confrontados conosco mesmo. Há muita gente que, quando fala em avivamento, fica com estereótipos. O que é estereótipos? Avivamento é um mover exterior da pessoa, seja com riso, seja com choro, seja com cair, seja com dançar, seja com pular. A priori, meus irmãos, a priori, avivamento não é isso. A priori não é isso. Avivamento é uma consciência de pecado, uma consciência que eu preciso me confessar ao Senhor, uma consciência que eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Eu preciso ter realmente na minha vida uma conversão. Preciso me converter. Não estou falando aqui de salvação, estou falando aqui de conversão de vida. Avivamento é sinônimo de conversão, não é sinônimo de exteriorização, mas sim de conversão. Avivamento é a transição, meu irmão, minha irmã, da mesmice árida para uma vida de poder. Avivamento é a transição de uma vida árida. O que é árida? Desértica, sem vida, para uma vida de poder. Uma vida onde você será usado pelo Espírito Santo, onde você vai ser ousado. Veja o que aconteceu aqui nessa passagem. Essas pessoas estavam como que enclausuradas, fechadas, amedrontadas pelas circunstâncias. Ao receberem o Espírito Santo num avivamento poderosíssimo, até é tão poderoso que foi visível. O que aconteceu? Na sequência, você vai ver já que tem o discurso de Pedro.
O discurso de Pedro já é uma prova inequívoca de que quando há o derramamento do Espírito Santo, você é usado por Deus de maneira poderosa. Agora você imagina se todos nós aqui, entendendo isso, compreendendo isso, buscando isso, recebendo isso, saíssemos daqui todos ousados na palavra, ousados para testemunhar, ousados para poder agir em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, havendo o derramado do Espírito Santo pelo avivamento, existe a vitória no crente do Espírito sobre a carne. A vitória do crente do Espírito sobre a carne. As decisões que você tem que tomar, elas serão pautadas muito mais pelo discernimento espiritual do que pelo impulso da carne. Avivamento, quando vem, faz essa transformação poderosa e maravilhosa das tuas decisões, das minhas decisões. As decisões serão tomadas não pelo meu achismo, nem pela minha volúpia carnal, nem pelos meus interesses humanos, mas sim pela direção do próprio Espírito que veio sobre você. Teu caminhar agora é um caminhar dirigido pelo Espírito Santo. Isso passa a ser algo notório na vida das pessoas. Olha esse texto à frente, vejam lá comigo à frente. Olha lá comigo. Todos, versículo 12, todos ficaram atônitos e perplexos, interpelavam: o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Depois do discurso de Pedro, quando ele termina o discurso dele, olha lá comigo, que as pessoas vão dizer assim: por certo, ele andou com Jesus, porque ele é uma pessoa inculta. Ele é uma pessoa inculta. Como pode uma pessoa inculta falar fluentemente da forma como está falando? As pessoas vão notar a tua vida, vão perceber as coisas que estão acontecendo com você. Isso é algo profundamente importante. Queridos, a ida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo, ele vai transformar a sua vida de alguém que tem o Espírito Santo para ir para uma plenitude do Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas quando nós temos a compreensão que o avivamento se estabeleceu na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, nós caminhamos para ter uma plenitude do Espírito Santo. Veja que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo, versículo 4. Ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios de poder, cheios de ousadia, cheios de audácia, cheios de coragem para fazer o que tem que fazer. Eu disse há pouco, vamos realmente discutir aqui na igreja as teses do Espírito Santo? Estamos discutindo as teses do Espírito Santo. A diferença de tese ou hipótese são coisas que você vai discutir para ver se tem veracidade naquilo, se aquilo tem fundamentação. Acontece que isto não é uma tese hoje, nem tampouco uma hipótese. Na época de John Wesley, um jovem universitário, recebeu do Senhor esse avivamento, e ele começou a discutir essas teses com seus pais na faculdade. Começaram a buscar uma santificação, uma santidade, um posicionamento dentro da universidade. E ele passou a levar essa palavra que estava dentro do seu coração com fogo, pela Europa, pelos Estados Unidos, e inundou a Europa, e inundou os Estados Unidos com esse fogo. Se nós hoje estamos aqui, é porque esse fogo tomou conta dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, naquela época, começou a trabalhar para mandar e enviar missionários para o mundo todo. E se nós recebemos aqui no Brasil o Simon, missionário americano, trazendo a palavra de Deus aqui, implantando a igreja presbiteriana no Brasil, então, somente porque houve a explosão do avivamento
na Europa e na América. Então nós estamos falando aqui não de teses a serem discutidas se são ou não são verdade. Estamos falando aqui de atos que já estão absolutamente comprovados. Quando o Espírito Santo vem, a mudança é dramática, total, na vida de cada um. Por isso que nós precisamos não somente compreender isso, irmãos, mas viver isso. Porque se a sua vida for impactada pelo Espírito Santo, se pela graça de Deus Ele vier sobre a sua vida, se você quiser isso, se você almejar isso, e pela graça de Deus Ele nos galardoar com o abastecimento do Espírito Santo, desta forma, desta maneira, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Deixaremos de ser religiosos para sermos vivos com o Espírito Santo. Cada mulher será uma chama, uma tocha. Cada homem será uma chama, uma tocha. O poder do Espírito Santo faz isso. Ele transforma vidas áridas, religiosas, insípidas, vidas que não têm agido até então para influenciar as pessoas, e passarão a ser vidas que viverão para gerar vida em outras vidas. É assim que funciona. Mas, queridos, nós, como religiosos, somos os grandes obstaculadores desse derramamento. Amados, é triste essa constatação, que nós somos os obstaculadores. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo quer se derramar de maneira profunda, transbordante, na vida de todo crente. Por que ele teria alguma limitação nisso? Aonde está a limitação? Na nossa intelectualidade, na nossa frieza espiritual, na nossa falta de entendimento, na nossa falta de interesse. E aí podemos gerar três coisas que vão fazer com que esse avivamento não aconteça. E a Bíblia fala de três funções que nós agimos, que vai acontecer para que o Espírito Santo não venha na igreja presbiteriana Filadélfia, na sua família, na sua casa, na sua vida. Primeiro, nós resistimos ao Espírito Santo. É isso que você ouviu. Resiste ao Espírito Santo. Quando Estevão estava sendo interpelado, interrogado, e ele começa uma histórica palestra exatamente do quanto o povo de Israel estava resistindo ao Espírito Santo, crendo muito mais nos seus costumes, na sua cultura, naquela montoeira de leis que tinham colocado, criando grandes obstáculos para que o Espírito Santo pudesse chegar na vida das pessoas. E quando ele vai falando tudo isso, ele faz uma afirmação tremenda. Está em Atos 7, olha lá comigo, Atos 7, 51. Veja lá comigo. Um pouquinho para frente aí. Olha como é duro isso, hein? Mesmo para quem está falando isso? Para os seus irmãos de fé. Para os seus irmãos. Não está falando para romanos. Ele não estava falando para gregos. Ele estava falando para judeus. Seus irmãos. Que ele convivia na sinagoga. Ele estava lá todo sábado na sinagoga. Não estava falando para homens que estavam realmente vivendo lá para destruir a palavra de Deus, mas os seus irmãos. E o que ele fala? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós os fazeis. Meu amado, minha amada, o grande perigo da minha vida, da tua vida, é ser um resistente ao Espírito Santo. E quando é que eu resisto ao Espírito Santo, meu Deus? Quando eu não quero ouvir o que Ele está revelando. Quando o Espírito Santo revela a palavra, nós deixamos essa palavra entrar nesse ouvido e sair nesse outro. Nós saímos daqui como se não tivesse havido a palavra, como se essa palavra fosse para ele, para ela, mas não é para mim. Como se essa palavra fosse mais uma palavra dentre tantas que os pastores pregam. Quando nós não ficamos prontos e unidos à palavra,
nós estamos resistindo ao Espírito Santo? Porque quem te convence do pecado, da justiça, da morte, da vida? Espírito Santo. Espírito Santo. Se ele está querendo te convencer que precisa ter um avivamento na tua vida, e essa palavra não está encontrando um coração aberto, você está resistindo. Exatamente como fizeram aqueles religiosos daquela época de Estevão. E eles foram tão resistentes que mataram Estevão. Não só não ouviram, como mataram. Não compreenderam, não entenderam. O que eles estavam? Cegos, surdos à revelação de Deus. Hoje, o Espírito Santo está revelando no teu coração. Como é que nós temos que sair para aquela porta? Como é que nós vamos usar a semana em oração? Como eu vou ter na minha intimidade com Deus, que farei, que falarei, que buscarei? Se você não tiver esse entendimento, então estamos fazendo parte do grupo que resiste ao Espírito Santo. Segunda coisa, diz a palavra que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Além de resistir, ainda entristecer o Espírito Santo. Quando é que nós vamos entristecer o Espírito Santo? Quando nós somos desobedientes. Ele está dizendo que tem que ser assim, e nós tomamos a decisão de não fazer assim. Somos desobedientes. Quando nós impedimos a obra de acontecer, além de eu não querer, além de eu resistir, ainda impeço, ainda começo a colocar circunstâncias e situações para impedir. Imagina um exemplo, né? As crianças estão ensaiando para cantar, e aí pais dizem: não vou levar, não vou colocar meus filhos para aprender, para cantar. O que você está fazendo? Você está, além de resistindo, impedindo que essa criança receba a instrução, o envolvimento com a palavra, do jeitinho dela. Não é verdade? Você está, além de resistir, está impedindo. Tem muitos crentes que impedem o fluir do Espírito Santo, com a sua cultura, com a sua religiosidade, com a sua tradição. Impede que o Espírito Santo flua. Quando nós falamos que queremos avivamento, nós temos que estar preparados para o fogo do Espírito chegar, para fluir no nosso meio. Tem que fluir. Que não seja eu, o pastor, a impedir, que não seja o pastor Hélio, que não seja os presbíteros, os diáconos e cada um de nós, permitindo que o Espírito Santo possa fazer a obra que tem que fazer de avivamento. E a terceira coisa que podemos fazer é extinguir o Espírito. Presta atenção. Extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Presta atenção. O que está escrito ali, meus irmãos? Não apagueis, não extinguais. Outra tradução. Não extinguais, não apaguem o Espírito. Eu quero te perguntar: é possível um crente confesso em Cristo perder o Espírito Santo? Não, nós cremos que quando Jesus chamou alguém, chamado está. Mas o que está escrito aqui então? O que é essa extinção? É quando você, pela religiosidade, ou alguém pela religiosidade, permite que haja resistência contra o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo nos pecados. O que vai acontecer na sequência? Você vai parar de orar, você vai parar de adorar, e você vai parar de profetizar. O que é profetizar? A palavra de Deus. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para orar, não tem tempo para evangelizar, não tem ânimo para evangelizar, não tem ânimo para divulgar as bênçãos de Deus para as outras pessoas, não tem ânimo para ter um tempo com Deus na sua casa para orar, não tem disposição para estar em uma intimidade com Deus, e vem com N justificativas. Sabe o que já aconteceu? Por conta disso, mas se você chegou nesse estágio, se você está nesse estágio, eu quero te dizer que você já entristeceu o Espírito, e você está impedindo o Espírito na tua vida.
e talvez o que é mais grave, impedido o Espírito na vida de outras pessoas. Que a Bíblia diz, a palavra de Deus já disse, Jesus já disse: se você for uma pedra de tropeço na vida de um pequenino qualquer, melhor seria você atar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar. Sabe que tamanho que é a pedra de moinho? É do tamanho dessa sala. É o moinho deles, o tempo deles. Ele está dizendo que se você for pedra de tropeço, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, melhor seria amarrar uma pedra no teu pescoço e se atirar no mar. Veja quão importante é o entendimento que se nós estamos sendo pedras de tropeço, pedra de empecilho, para que haja o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Entenderam? É muito sério, meu. É muito sério. Então, quando nós falamos que não podemos distinguir o Espírito, é quando nós temos um espírito de deslealdade com Cristo, um espírito de descentralização de Cristo. Eu tiro o Cristo do centro da minha vida e ponho outras coisas. Por exemplo, posso pôr dinheiro. Eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter dinheiro. Eu tiro o Cristo do centro da minha vida e vou viver pelo dinheiro, para o dinheiro. Trabalho, lazer, entretenimento, seja o que for. Tirou Cristo do centro da tua vida, você já entrou no processo de distinguir o Espírito. O Espírito não tem como agir na vida daquela pessoa que está vivendo sem a centralidade da palavra de Deus e a centralidade do senhorio de Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não é o seu Senhor, é qualquer outra coisa menos Jesus, você já passou pela fase da resistência ao Espírito, já passou pela fase de entristecer o Espírito e está na fase de extinguir o Espírito. Extinguir o que é? Falta absoluta de poder do Senhor na tua vida. Você está por conta e risco do teu nariz. Você está por conta e risco da tua existencialidade. E eu te pergunto, a Bíblia fala para a gente: enganoso é o coração, quão corrupto é o coração, quem o conhecerá? Quando eu confio no meu coração, ou seja, na minha vida, eu estou me colocando à disposição da minha completa e total loucura do ser humano. Quando eu me ponho assim, é loucura. Por quê? Qual pode, nesta noite, levanta a mão se você puder fazer isso, me garantir onde você vai estar daqui uma hora? Daqui uma hora. Não estou falando daqui um dia. Não estou falando daqui um mês. Estou falando daqui uma hora. Essa semana perdemos um amigo muito grande da Assembleia aqui, aliás, fundador dessa igreja, presbítero Arione Pereira. Faleceu. Quarta-feira. Quinta nós o sepultamos. Ele foi fundador dessa igreja, trabalhou 2 anos aqui nessa igreja, enquanto era congregação, conosco. Homem de Deus, homem de Deus. Mas domingo passou mal, se internou segunda-feira, quarta-feira faleceu. Quem pode garantir onde estará daqui uma hora? E se nós não temos a menor capacidade, a menor competência, a menor condição de discernir o amanhã, quão louco não somos de não buscar a direção, a orientação, a proteção do Espírito Santo? Por que somos de duras civis? Por que somos teimosos? Por que preferimos as coisas desse mundo, a observância do nosso nariz, do que a observância do Espírito Santo? Por quê? Porque somos duros de pensamento, somos duros de coração. Por que não ficamos orando, buscando o avivamento, o derramado do Espírito Santo sobre nós? Porque se assim for, as coisas vão acontecer na nossa vida absolutamente dentro do propósito de Deus. E tudo que vem de Deus é bom, agradável e perfeito. Bom, agradável e perfeito. Meus irmãos, esse é o mês do avivamento. Esse é o mês da busca. Esse é o mês da esperança. Esse é o mês da transformação. Eu desejo ardentemente que nós possamos estar buscando isso.
com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Não se preste a ser alguém que resista ao Espírito Santo. Não se preste a ser alguém que vai entristecer o Espírito Santo. E não se preste a ser alguém que vai extinguir o Espírito Santo da sua vida. Vamos orar? Quero te convidar a você orar primeiro. Quero te convidar que você possa estar nesse momento, à luz do que você ouviu, se colocando diante de Deus e com coragem buscar esse Deus maravilhoso para que haja na sua vida, para que haja no seu viver um avivamento. Um avivamento. Com coragem, busque um avivamento. Diga: Pai querido, eu desejo ser avivado pelo Teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida. Vem Espírito Santo sobre a minha casa. Vem Espírito Santo sobre a minha igreja. Amado Pai Celestial, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, Senhor Jesus, maravilhoso Deus, maravilhoso Redentor, Espírito Santo de Deus, poderoso, presente, atuante, generoso, justo Deus. Nós queremos nesta hora, Papai, que pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor, o Senhor derrame da Tua graça sobre nós. Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Derrama-se sobre nós com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Deus, queremos ser cheios do Teu Espírito. Cada um aqui, Senhor, queremos transbordar do Senhor. Queremos, ó Pai, reconhecer que somos pecadores. Queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Meu Deus, queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Todo e qualquer pensamento, sentimento, toda e qualquer atitude que tem roubado a centralidade do senhorio de Jesus em nossas vidas, meu Senhor poderoso, retira. Retira. Pai, se nós somos pecadores a tal ponto de centralizar o nosso eu, centralizar as nossas questões, se até aqui vivemos por causa das nossas questões, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. O lugar da centralidade da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos o avivamento da fé, o avivamento, Pai, do perdão, o avivamento, Pai, da santificação, o avivamento, Pai, da obediência, o avivamento, Pai, da comunhão íntima contigo, o avivamento, Pai, da comunhão com os irmãos, o avivamento, Pai, da integridade. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, mas nos colocamos diante do Senhor agora, quebrantados, humilhados, humildes, desejosos de ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Não merecemos, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, estamos esperançosos, convictos, e por fé, sabemos que isso vai acontecer. Por isso já te agradecemos, Senhor. A igreja presbiteriana Filadélfia precisa, Senhor, do Teu avivamento. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa igreja, na nossa família, em nome de Jesus. Na nossa vida lá fora, em nome de Jesus. Que assim seja. Aleluia. Amém. Vamos Tuas promessas para a minha vida. Eu creio que a minha vitória já foi decretada nos céus. Eu tomo posse do amor, do poder para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está acontecendo contra
bênção. E você, meu irmão, está sendo despedido na paz do Senhor. Tome posse. Viva isso nessa semana, de vitória em vitória, porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, em nome de Jesus. E a hora de terminar, a bênção do pastor. Abraça a pessoa, nem 10 e diga para a pessoa: creia, Jesus é contigo. Vou pedir ao pastor Luiz, o pastor Hélio, Pedro, a bênção comigo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, esse amor tão vasto, tão grande, esse amor que não tem mensuração, esse amor que nos conquistou no Gólgota do Calvário, e a unção, o poder, as alegrias, os dons do Espírito Santo, a vitória do Espírito Santo, sejam para a sua vida hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém.